Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o William Godoy, falando aqui sobre o nosso Flamengo, pois ontem foi uma enorme decepção. O Flamengo perdeu no estádio do Maracanã por 2-1 para o Central Córdoba e perde um jogo delicado na tabela da Copa Libertadores. Afinal de contas, agora o Flamengo terá 2 jogos consecutivos fora de casa, enfrentando os melhores adversários, que é a LDU fora e o próprio Central Córdoba fora, para depois voltar a jogar 2 jogos em casa no Maracanã. Perder o jogo de ontem traz algumas obrigações e deveres agora fora de casa contra, teoricamente, adversários melhores e mais organizados, sobretudo quando jogam no seu campo. É difícil, estatisticamente, até jogar na altitude. O Flamengo perde por 2-1 e, como vocês veem, o porquê do nosso título é pela fala do Felipe Luiz até, que acaba justificando. Abre aspas, o caos. Eu, querendo ganhar, coloquei muitos jogadores de ataque, mudei a estrutura do time que não tínhamos treinado. Ora, a partir do momento que o treinador aposta de colocar uma estrutura que ele não treina, ele está apostando no acaso. E nem sempre o acaso vai aparecer como solução. Ou melhor, a solução não pode ser o acaso. Tem que ser treinado um outro modelo, uma outra forma de se jogar. O Flamengo acaba decepcionando no Maracanã, pois perde em casa para um time estreante e toma 2 gols, algo que não acontecia, meus amigos, há 6 anos na Copa Libertadores. Como eu deixo aqui na imagem, esse foi o plano tático do Flamengo, como nós havíamos imaginado, colocamos até no nosso pré-jogo, inclusive um agradecimento a quem participou das nossas lives ontem. O Flamengo jogou dessa forma, com o De La Cruz e com o Everton, apenas há uma troca de lado, O Everton jogou do lado direito, o De La Cruz jogou mais pelo lado esquerdo, o Arrascaeta, fazendo aquele jogador por trás do atacante, e o Flamengo jogando no 4-2-3-1, com o Juninho mais à frente e o Bruno voltando a ser um ponta esquerdo, o que pode vir a ser uma tendência quando tiver aí já o Pedro, em condições físicas para ser titular do Flamengo, mas depois a gente fala sobre isso. Começando o jogo, na minha opinião, o Felipe Luiz foi surpreendido. Ele não colocaria, na minha opinião, o Everton Araújo se ele soubesse que o Central Córdoba iria jogar dessa forma, marcando dessa maneira, marcando alto a saída do Flamengo, pressionando as costas dos seus volantes, do Everton e do De La Cruz. Então, na minha opinião, o Felipe foi surpreendido. Tenho convicção, se ele soubesse que esses caras iam subir a marcação, ele entraria com o Eric Pulgar, que é muito mais qualificado, e não iria expor o Everton Araújo a sua principal fraqueza. Qual é? Saída de bola sendo apertado. Então, na minha opinião, ele já foi surpreendido ali. O Central Córdoba marcou a saída de bola do Flamengo, mas só não marcou a saída de bola do Flamengo. Marcou e marcou bem. Marcou bem. E marcou com muitos jogadores. Marcou com muitos jogadores, pressionando o portador e pressionando a cobertura do portador. Então, assim, foi um time que acabou encaixando bem aquela saída e, junto disso, um Flamengo que não conseguiu, tinha certa dificuldade. E o Everton tem a dificuldade para sair jogando, Ele não consegue fazer o mapeamento, sair com agilidade, conseguir distribuir, ele tem muita dificuldade. Apesar disso, o Flamengo consegue criar algumas oportunidades, não marca. Bola na área do Flamengo, bola lá na mão lá do Léo Pereira, pênalti, ok, pênalti. Cobrança 1-0 Central Córdoba. Aí esse time, ele entra dentro de um novo panorama. Ele precisa correr atrás. Jogando em casa, no Maracanã, é diferente. O Flamengo continua com algumas dificuldades, as coisas não vão andando da maneira com que se imagina, por mais que tenha uma oportunidade ali, mas nada também muito. Bola parada, 2-0 Central Córdoba. 2-0 Central Córdoba e o prejuízo ele aumenta. O Flamengo já estava fazendo algumas marcações um pouco mais individualizadas na bola parada defensiva. É um método que o Felipe trabalha essa equipe, Seja bola rolando ou em bola parada. Existem alguns encaixes individuais. Nessa bola parada, meu amigo, os caras parecia que eles entenderam melhor, estudaram melhor o Flamengo do que o Flamengo talvez até tenha entendido e tenha estudado eles. Essa é a verdade. Eles fizeram a jogada que um bloqueou ali o outro passava, sobrou alguém que não tinha marcação individualizada, pum, gol do Central Córdoba. 2-0, prejuízo grande. O que o Felipe Luiz faz? Vamos colocar o pessoal, que em aspas estava sendo poupado, aí, amigo, o desgaste vai ser agora ainda maior. Só que entra o Wesley, Pulgar e Gerson, que na minha opinião, todos os três tecnicamente abaixo, mas todos os três fizeram um jogo abaixo. Então as soluções
e aquilo que o Flamengo vinha fazendo, né, da forma que o Flamengo joga, não deu certo. Aí ia precisar se reinventar de novo. É quando o Felipe Luiz, quando a gente está pegando a fala do Felipe Luiz do início do vídeo, diz que faz algo que não foi treinado. Então, enfim, deu uma improvisação apostando no acaso. Com essas mexidas, o Bruno Henrique se torna jogador mais da frente e o Gonçalo Plata como ponta pelo lado esquerdo. O Flamengo não tem tanta oportunidade assim. Por isso que eu falo, se você parar para olhar, analisar o jogo, das oportunidades criadas pelo Flamengo, o Flamengo acaba criando ali mais oportunidades no resultado igual no primeiro tempo, quando ainda estava 0-0, tem ali boas chances, do que quando precisava criar oportunidades. Já não consegue mais tanto assim. O Central Córdoba, evidente, já não estava marcando tão alto. Não havia essa necessidade, já começa a fazer uma marcação um pouco mais média, né, para buscar sair no contra-ataque. Nessas saídas tem uma do Angulo, que ele sai na cara do goleiro Rossi. O goleiro Rossi acaba saindo bem e ele não faz a cavada como queria. O Flamengo começa a correr riscos ali no contra-ataque e vai se manda todo. Nessa de se mandar todo tem a novidade, né? O Plata fica praticamente como um ala pelo lado esquerdo, com a saída do Alexandro, que na minha opinião não fez um bom jogo, também não fez um bom jogo, e coloca o Pedro, né, como esse homem de referência. E aí, como vocês estão vendo, né, o Plata aqui bem abertão pelo lado, e aí tem Plata, Bruno Henrique, o Luiz Araújo também entra ali no lugar do Arrascaeta, e tem um Pedro lá dentro da área, com um atacante mais de referência, e é quando o Felipe Luiz diz, né, que acabou botando um monte de atacante e não foi treinado. O Central Córdoba ainda tem mais uma oportunidade de cabeça, na bola parada novamente, mais uma oportunidade, e o Flamengo não consegue, apesar do gol do De La Cruz. Tem mais uma oportunidade, que é um passe do De La Cruz na cabeça do Bruno Henrique, no pé da trave. O Flamengo não consegue diminuir esse enorme prejuízo, não consegue empatar. O empate, meus amigos, para esse jogo, pela circunstância do grupo, pela sequência dos resultados, já seria para o Flamengo de bom tamanho, pelo enredo da partida, mas o Flamengo se desesperou. Um Flamengo que, na verdade, não soube o que fazer. Assim como seu treinador, Felipe Luiz, verbalizou que acabou colocando, não soube o que fazer, o Flamengo dentro de campo também não soube o que fazer, se sentiu num ambiente diferente, que ele não estava acostumado, perdendo, teve um prejuízo gigantesco e se viu numa situação completamente desconfortável. Tava tudo mil maravilhas, tava tudo muito fácil, tava tudo... Quando se viu de uma maneira adversa, que ainda não aconteceu diante desses fracos adversários que foram enfrentados ao longo da temporada, porque agora que a temporada começou de verdade, o Flamengo não sabia o que fazer. Minha opinião, Felipe Luiz entrou despreparado para o jogo, nitidamente despreparado para o jogo, apostou tudo numa postura do adversário, esse adversário não apresentou a postura que foi estudada, treinada, e já pré-estabelecida pelo Flamengo. A partir dali precisou algo. Não teve esse algo, não saiu do que o adversário fez. Obviamente ele foi surpreendido e aí o prejuízo ele é muito grande. Meus amigos, o próximo jogo é contra a LDU, fora de casa, na altitude. No início do sorteio lá, era o jogo que já se imaginava que o Flamengo iria tropeçar. Se tinha um jogo que o Flamengo iria tropeçar, era esse. Talvez esse agora seja o jogo para buscar algo diferente. Se o Flamengo conseguir, ele acaba compensando, em aspas, essa derrota no Maracanã, que é muito nociva para o Flamengo. E depois desse jogo, tem o próprio Central Córdoba na Argentina, que, como a gente falou aqui no canal, é um enorme ponto de interrogação, porque é um time que joga e deixa jogar. Jogando em casa, o que eles vão fazer? Só que talvez nesse confronto, eles já estejam com 7 pontos e o Flamengo possa estar apenas com 3 pontos nesse confronto. E com isso pode condicioná-los a uma mudança de tática, por até um empate serviria. Porque eles permaneceriam com 4 pontos de diferença para o Flamengo. Mas isso a gente fala mais lá para frente. Uma bola fora, jogo ruim do Flamengo no Maracanã e muito mal preparação do próprio Felipe Luiz, como o treinador acabou admitindo. Grande abraço a todos vocês, a gente vai se vendo por aqui. Agora o jogo é contra o Grêmio, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro. Um abração, tchau, tchau.